Em breve. Acho que vai. Esse aqui é o Breu, meu cachorro de 2 meses. Não tem nada a ver com a aula. É verdade, tem um Instagram do Breu. É breu.auau. Quem quiser acompanhar o cotidiano dele. Eu criei por quarentena e por motivos de ir acompanhando o crescimento dele e tal. Não, do mapa mental é sobre. Tá bom, Breu. Dá tchau. É, Então vamos lá, galera. Vou começar a falar algumas coisas. Caso fique agarrando aí ou não estiver entendendo o que eu estiver falando, caso vocês não estejam, pode me falar. Caso alguém tiver uma pergunta, pode colocar no chat que eu tento responder. E caso eu não, vocês quiserem falar também, só pedir a vez aí, igual a gente faz na sala, e aí abre o áudio e fala. Beleza? Acho que assim fica um pouco mais claro. O tema que eu pedi para vocês, galera, era saneamento básico, higiene pessoal e a proliferação de doenças no Brasil. É esse tema, não é? Que eu pedi, me ajudem a recordar se é isso mesmo. Quer dizer, tem um problema central que é a questão por um lado, do saneamento e higiene, né? Quer dizer, as questões de limpeza, né? Você pode entrar até na rede de esgoto e etc. E, por outro lado, nós temos também a questão da proliferação de doenças. Então, são duas coisas que a gente tem que conseguir relacionar. Quando a gente vai fazer o texto, pessoal, é importante que, na minha concepção, né, a primeira coisa que você pense é, pô, o que dá para usar de repertório? Né? Ah, Primeira coisa, eu não sei nada sobre doença, né? O que é repertório, né? O repertório, ele entra muito num negócio que eu chamo de a foca. Vocês lembram aí o que é a foca? Quem lembra aí me fala. É a foca. É basicamente estatística, área do conhecimento, fato histórico, obras, e aí podem ser obras literárias, né, obras cinematográficas, ah, filosóficas, né, e atualidades. Né. Ah, Mandei aí estatística, área do conhecimento, fato histórico, obras, citações e atualidades. É a foca, você olhar como um acróstico, né? O que é acróstico? Anota no no vocabulário aí. Já ouviram essa palavra? Acróstico. Quem já ouviu? O acróstico é isso aí que eu mandei. Né? É um negócio que aparece assim, uma, uma palavra formada com as primeiras letras aí na vertical e outra conceito ou frase, etc., na horizontal. Então é isso. Primeira coisa, pensar na questão de interrelacionar áreas do conhecimento. Eu vou tentar. Eu tive algumas surpresas boas, né? Vou até avisar isso para vocês. Que alguns ex-alunos, vou citar dois aqui, foi a Nicole, que foi minha monitora da informática, e o Felipe, da administração também do ano passado, teve uma nota excelente, uma evolução absurda durante o ano. Ah, Para de comer, cara. É,
se dispuseram a ajudar os alunos, né? Então, esses dois, por enquanto, aí, quem tiver com dúvida, enquanto a gente não tem monitor, conversa com eles, manda texto, manda trecho, pergunta. E isso me deu uma ideia muito bacana, que é, além dos nossos monitores aí, que nós vamos ter logo que a gente voltar da reunião, logo que a gente voltar da quarentena, pensar em algum tipo de assistência de ex-alunos que tiveram um bom desempenho nas disciplinas aí, dar algum tipo de assistência virtual para quem está no terceiro ano, para ajudar no vestibular, nos conteúdos e tal. Acho que ia ser bacana. E o Felipe e a Nicole, sem eu pedir, já se dispuseram a isso. E o Felipe até criou um material interessante, resumindo muita coisa que ele aprendeu comigo durante o ano. Ele me mandou um PDF aí, eu vou até mostrar um pouquinho disso para vocês, depois a gente entra no texto. Né? Mas vamos ao que interessa. Vou tentar compartilhar a tela com vocês e vocês me falam aí se tá aparecendo tudo certinho. Ok? Tá dando para me ouvir? Tá de boa? Vamos lá. Vê se apareceu a tela aí para vocês. Deu certo? Ok. Felipe, esse cara aí. É, E aí, beleza, ele colocou num resuminho aqui, eu vou falar dos negócios que a gente já sabe, né? Sobre as redações e tal, as competências. E aí, resumidamente, né? Competência número um, domínio da modalidade formal da escrita brasileira. Como eu falei, basicamente erro de português. Não vamos entrar muito nessa questão aqui por enquanto. Ah, e aí é onde eu quero conversar mais com vocês hoje, critério número dois. Ele coloca aqui compreender a proposta de redação e aplicar o conceito de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo em prosa. Isso aqui é o jeito que eu falei para eles copiarem no caderno ano passado. Basicamente, o critério 2 vai avaliar três coisas, que é adequação ao tema, adequação ao gênero textual e o que é mais importante, ahn, ahn, usar o tal do repertório sociocultural. Aí vamos supor que eu vou escrever esse texto aqui agora. Tem até um outro. Aqui eu mudei de aplicativo de programa. Tá no Libre agora. Me dá um ok, vocês conseguiram ver o Libre aqui. Dá para ver? Sugestão de projeto de texto, apareceu? Beleza. Então dá uma sacada. Sabe-se que o nananã é basilar tanto para a Constituição Federal quanto para as ideias internacionais de direitos humanos. Quer dizer, contextualiza. Aí, nesse sentido, um grave problema que afeta a sociedade é o tema em questões que vão desde. ah, um grave problema que afeta a sociedade é o tema, com suas palavras, em questões que vão desde L1 até L2. O que é L1 e L2? É o que você vai trabalhar no primeiro parágrafo ou no segundo, por exemplo. Eu chamo de linha argumentativa 1, linha argumentativa 2. E aí depois eu falo, nesse sentido, é necessário que o poder público e a sociedade tenham ações com o intuito de se construir um país cada vez mais alguma coisa. Aí o segundo parágrafo, conectivo, relaciona informação, repertório e argumento. Terceiro parágrafo, relaciona informação com o argumento. Conclusão, propõe intervenção com os cinco, cinco critérios, né? Quais são os cinco critérios, não? Quais são os cinco elementos do, da proposta de intervenção? Quem sabe me dizer aí?
eu tenho também um outro acróstico, que é, muito bem, alguém já falou aí, a Rania, que é o Amém demais. Vocês estão visualizando, me visualizando e visualizando a telinha ali? Primeiro é A, que é a gente, vai ter um outro M, que é a medida, tem um outro E, que é o efeito, tem um outro M, que é o modo, e tem um D, que é o detalhamento. O agente é quem, a medida é o que, o efeito é o para quê, e o modo é o como, e o detalhamento você vai especificar, dar detalhes, falar de forma mais minuciosa e explicar melhor algum dos elementos anteriores. Cara, cada elemento desses aí, desses 5, vale 40 pontos. E aí a gente tem que tirar 200. A maioria da galera no passado tirou isso, aumenta muito essa nota, porque em geral, em nível nacional, o pessoal vai muito mal. Né? Tem um exemplinho meio bobo, você pode usar assim, ó. Portanto, para amenizar esse problema, o poder público, agente, como mantenedor da ordem, do bem-estar social e do processo do progresso civilizatório, o que é isso? Isso é um detalhamento. Detalhamento do quê? Detalhamento do agente. Né? Lembrando que poderia, medida. Aí é a medida. Pode ser qualquer coisa. Né? Eu falei poder público porque poder público cabe em todos os temas, praticamente. Né? Aí você coloca um ponto final. Se você colocar um ponto final e continuar falando qualquer coisa, está errado. Se você colocar um ponto final, você tem que retomar. Né? E aí isso aqui é uma forma de retomar. Isso pode ser feito. Quer dizer, você retomou a frase anterior e continuou. Isso pode ser feito por intermédio de essa expressão por intermédio de é uma maneira de você introduzir o como você vai fazer essa medida aqui. Com o fito, com o objetivo, com o intuito de. E aí você me fala para que você está. Qual que é a ideia, né? Por que você propôs esse negócio aí? Então, ó, poder público, agente, mantenedor da ordem, bem-estar social, leis, progresso civilizatório, detalhamento. O detalhamento pode detalhar a medida, pode detalhar o modo, pode detalhar o efeito. Eu acho mais fácil que esse aqui você pode usar em quase tudo. Né? Poderia, me fala o que tem que fazer. Isso pode ser feito por intermédio de, confito de. Depois você coloca uma frase de fechamento. Se você acabar aqui na proposta, você não concluiu direito. Né? A gente tem que fechar o texto. Né? E aí ficaria um pouco melhor. Galera, estão me acompanhando? Deu para entender mais ou menos como é que é a proposta? Sim ou não? Tá de boa? Vamos dar um exemplo. Esse Felipe colocou uma aqui. Eu vou avaliar agora no livro. Portanto, cabe ao poder público, agente, como mantenedor da ordem das leis do progresso civilizatório, detalhamento, realizar investimentos na infraestrutura do sistema carcerário. Medida. Tal medida era melhor um ponto final agora do que uma vírgula, não ficou muito bom, não. Pode ser realizada por meio da alocação de impostos para as localidades, modo com o intuito de transformar as instituições totais brasileiras
em locais onde as pessoas trabalham, entendi essas instituições totais, mas tudo bem, é, gerando recursos para a nação. Hum, cadê? E, consequentemente, se tornam preparados a uma vida fora do crime. Seria para uma vida fora do crime. Um errinho aí também. E a frase de fechamento. Dessa forma, pode-se almejar a construção de um país onde as pessoas tenham uma segunda chance em seu meio de vida, mudando a ideia retratada na música dos Racionais, possivelmente usou lá em cima, né? E que a partir daí o Estado enxerga as pessoas com seu devido valor e não algo que custa R$ 300 por mês cada. Possivelmente tema sobre questão do sistema carcerário e tal. Deu para ver aí vou mandar esse PDF, com certeza vou mandar para vocês. Foi de muita ajuda, já falei que o Felipe falou que pode, mas como eu falei, ele fez de boa vontade para ajudar e tal, não quer dizer que está tudo 100% correto, né? Agora mesmo lendo, vocês viram que eu identifiquei alguns erros, mas com certeza já é ótimo aí para nos ajudar. Vamos falar um pouquinho de introdução e sobre o projeto de texto e tal. Vocês querem que eu tente fazer? Eu tô com medo de tentar fazer, vocês não vão copiar o texto, as coisas que eu fizer, não, né? Isso é um negócio que eu queria pedir para vocês, cara, que é. ahn, Peraí, Lucas, que é não copiar as coisas que eu mandar, beleza? Tanto que eu falar, quanto, principalmente, assim, quando eu passar um modelinho, pô, conclusão tem que ser assim. Olha aqui um exemplo, não fica copiando, saca? Fazendo do mesmo jeito, né? Não deixe que modelos, não deixe que ideias cerceiem a sua capacidade criativa e crítica. Tente fazer do jeito, do seu jeito, entendendo como e fazendo do seu jeito. Vamos lá. Fala aí, Lucas. Você quer abrir o áudio aí ou mandar por texto? Você que manda. Ô, Igor, tipo, eu tenho uma dúvida no repertório sociocultural. Tipo, como que faz pra dar uma aprofundada nele? Muito bom. Sobre o repertório, cara, ah, é importante a gente não colocar coisa demais também. Tem gente que coloca 5 repertórios e aí fica tudo superficial. Uma coisa importante sobre o repertório: não pode copiar o texto motivador, nem adaptar. Esquece o texto motivador. Olha para ele ali só para você ver mais ou menos o que fala e foge do que tiver escrito lá. Busque o seu conhecimento prévio. Ah, mas eu não sei nada sobre esse tema. Pensa em alguma coisa sobre que você sabe que dá para relacionar com o tema e me mostre no texto como dá para relacionar. É importante que esse repertório seja diversificado e aprofundado. Então, um só também é muito pouco. É... Vem cá. Um só também é muito pouco. Mas colocar coisa demais acaba ficando muito superficial. E ele tem que ser aprofundado. Então, por exemplo, se você citou o, um filme, vamos colocar assim, fala o nome do filme, você sabe o diretor? Fala o diretor, me fala o que acontece no filme e como isso que acontece no filme é relevante para a sua argumentação. Não é só citar é, o, o filme. Não, eu não vou fazer lista por enquanto de repertório, mas nós vamos, a cada tema, ir desenvolvendo repertórios por eixos temáticos, né? Tem alguns que são muito bons para usar em várias coisas. Por exemplo, o Zygmunt Bauman é um cara que eu adoro e que a questão da modernidade líquida dá para usar sobre várias coisas. Não pode pegar dados dos textos motivadores. Eu não recomendo que você pegue nada dos textos motivadores. Tem gente que fala que pode, mas eu acho que é melhor não usar nada. Ahn, a Iris queria perguntar. Oi, Iris, fala aí você primeiro, por favor.
Ok, pode escrever aí. Vou respondendo, respondi a Núbia já, né? Respondi o Marcelo. Juan, na parte da conclusão, a medida é a gente que tem que fazer ou citar alguma que já existe. Muito bom, Juan. Cara, você tem que propor, né? Por que que a proposta de intervenção é tão importante para a redação do Enem, especificamente? Porque o texto, além de avaliar sua capacidade de escrita e de compreensão e análise do mundo, ele quer entender um pouco se você tem uma perspectiva cidadã, né? Senso crítico, uma capacidade propositiva. Então, você tem que pensar algo que, de preferência, que não exista. Caso for alguma coisa que você souber que existe, ou que não for tão óbvio, coloque que as coisas têm que ser potencializadas, que elas têm que ser melhoradas, que elas têm que ser ampliadas. Esse tipo de verbo é importante para que não seja só constatação de algo que já existe. Não é constatação, é proposição. Então, no sentido. E outra coisa importante, tudo que você apresentar de problema durante o texto, ele tem que ser colocado na conclusão aí ah, como uma proposta. Então, se você colocou três problemas, a sua proposta tem que contemplar as três ou colocar três propostas diferentes. Ok? E aí, eles quer falar, não? A já colocou. Na frase de fechamento, por muitas vezes eu conheço frases famosas, mas aí não lembro do autor. Não, se você não lembra do autor, é melhor não colocar. Ou é melhor você já pegar algumas frases que você acha interessante e já ir tentando memorizando, usando aos poucos, você vai lembrando. Ah, frases minhas. Não, o texto inteiro é frase sua. Agora, você colocar como um aforismo, entre aspas, você não pode colocar nada que seja seu, né? Porque a ideia de aspas é que ah, de outra pessoa. Então, não sei se eu te respondi. Agora, se for de outro autor, você tem que falar de quem que é. E se for seu, você só escreve, né? Não precisa. Mas aí não conta como aforismo. Porque qual que é a ideia do aforismo? É que você está colocando alguém que é autoridade, nem que seja no âmbito cultural, filosófico e etc, né? Por enquanto, a gente não é autoridade ainda, né? Então, né, tem gente que colocou, como diria o professor Igor Alves, fica de boa. Não recomendo, tem que ser gente a mãozinha, que tem notório saber, né? Eles usam esse termo. Mais alguma dúvida? Ah, vamos fazer a introdução aqui, então. Vocês conseguem, quando eu tô com essa tela aberta, vocês estão me vendo ainda ou vocês estão só ouvindo a voz? Só pra eu saber. Quando tá assim. Aí vê pequenininho no canto. Entendi. Vamos lá. Ó, o que que é importante que a introdução tenha, cara? É importante que a introdução tenha uma contextualização. Eu não recomendo que você já comece o texto falando diretamente do tema. Tipo assim, o saneamento básico, não sei o quê, não sei o quê. Então vamos supor que eu ia colocar, sei lá, projeto de texto primeiro, né? Na introdução, eu ia falar algo sobre o Oswaldo Cruz. Depois eu ia relacionar o problema com a questão da informação e do saneamento. Higiene. E na minha tese sei lá, uma ideia do poder público. Isso é a introdução. Aí no L1, que seria o meu segundo parágrafo, meu primeiro parágrafo, eu ia falar um pouco sobre dengue, influenza, zika, e relacionar isso com a questão da limpeza e saúde. E no L2,
Não, vou deixar isso aqui para o L2, acho que fica melhor. Aqui no L1, eu vou falar da revolta da vacina, do Oswaldo, né? E relacionar com a questão do saneamento. Lá naquela época era importante, né? E aqui eu vou falar a questão da higiene. Tá? E aí, na proposta de intervenção, vou colocar os políticos de saneamento, informação, e vou fechar falando do Oswaldo de novo. Olha que lindo, galera. Isso aqui é o meu texto. Introdução, esse aqui. Desenvolvimento e a proposta. Isso é um rascunho. Deu para pegar? Acho que, deixa eu ver. Igor, o repertório fica na introdução, no desenvolvimento, o repertório fica. A introdução, você vai esboçar o que você vai falar no texto inteiro. Então, você não vai aprofundar em nada. O desenvolvimento é o local de mostrar o repertório realmente, aprofundar, explicar e relacionar com a defesa do seu posicionamento, que é a sua tese. Beleza? O que não rola, colocar informações novas só na conclusão. Entendeu? É obrigatório o quê? Não entendi. Não é obrigatório. O ter repertório é obrigatório, porque você tirar 200 no critério 2, né? Beleza? É tipo isso aí que o Ian falou. Ô, Lucas, o que você não entendeu? Seja mais claro aí que eu explico novamente, por favor. Não entendeu o rascunho. Mas rascunho é um negócio bem pessoal mesmo. Introdução é esse aqui. Oswaldo Cruz, saneamento e higiene, poder público. É o que eu vou falar na introdução. Vou escrever a introdução agora. Linha argumentativa 1, que é esse aqui. Revolta vacina, vou falar mais sobre Oswaldo Cruz e relacionar com a questão do saneamento. Linha argumentativa 2, falar sobre dengue, influenza e zika, que são outras doenças, relacionar com a questão de limpeza, saúde e higiene. E, na proposta de intervenção, falar sobre políticas e informação. E relacionar com o Oswaldo no final. É isso. Entendeu, Lucas? Vamos fazer uma rápida introdução aqui. Título. Não sei um título. Se vocês pensarem no título aí, a partir das coisas que eu for escrevendo, vou colocar assim. Salubridade consciente. É meio que um pouco que eu quero falar. Que é que você tem que ter consciência e salubridade. Sabe o que significa salubridade? Salutar? Vamos ver. Ó, o Oswaldo Cruz, vocês podem ver lá no vídeo que eu mandei, tá falando sobre o Oswaldo Cruz e a revolta da vacina, né? Ó, Oswaldo Cruz, brasileiro reconhecido como um dos maiores sanitários do mundo. No último século. Teve uma grande contribuição, é melhor a gente falar contribuiu, né? Contribuiu imensamente, coisa muito, no combate à patologia no país, com peste bubônica, febre amarela e varíola.
Esses são os três principais, né? Peste bubônica lá, depois ele até mandou. A galera vendia rato, conseguisse capturar os ratos. A febre amarela, que era a questão acho que do Aedes aegypti até. E a varíola, que foi a questão da vacina. Então, repare que eu contextualizei, mas nem falei do tema ainda, né? Oswaldo Cruz, não, aí responde um pouco a pergunta da Érica, né? Tem que falar aí no repertório. hum, Salubridade, significado aí, quem perguntou. Qualidade do que é salubre. Salubridade, o que pode se curar, que faz bem à saúde, que é sadio, saudável. Beleza? É, Aí entra um pouquinho no que. Vocês gostaram desse título aí? Não sei se eu gostei, mas já é alguma coisa, né? Então, ó, tá me acompanhando? Minha introdução aí, galera? Tá de boa? Eu só contextualizei e já lancei um repertório que eu vou aprofundar depois. Mas ainda tem que falar do tema, né? Me posicionando sobre ele, ainda não está muito claro. Vou colocar o conectivo aqui, né? Contudo, mesmo com os esforços de agentes públicos, agentes públicos tipo instituições públicas. Depois eu vou falar um pouco disso. Mesmo com os esforços de agentes públicos, é, maus hábitos de higiene e a falta de políticas. Eu ia falar políticas públicas, mas como já tem público atrás, eu vou falar só de políticas efetivas. Ainda são empecilhos para que grandes epidemias sejam eliminadas do cotidiano nacional. Pronto. Aí, ó, salubridade consciente. Oswaldo Cruz, brasileiro reconhecido como um dos maiores sanitaristas. Confere aí se vocês verem alguma palavra repetida, algum conectivo repetido, ou falta de conectivo, vocês me avisam. Algum eixo português também. Brasileiro reconhecido como um dos maiores sanitaristas do mundo no último século, contribuiu imensamente no combate a patologias no país, como peste bubônica. Vou tirar esse país aqui que vai ficar melhor. No combate a patologias como peste bubônica, que eu já falei que ele é brasileiro, né? Febre amarela e varíola. Contudo, mesmo com os esforços de agentes públicos, maus hábitos de higiene e a falta de políticas efetivas, mesmo com os esforços de agentes públicos. Então, tira isso aqui, ó. Maus hábitos de higiene, vírgula, a falta de políticas efetivas ainda são empecilhos para que grandes epidemias sejam eliminadas do cotidiano nacional. Aí. Gostaram da introdução? Tem algum acréscimo, alguma dúvida sobre a introdução? Tem o quê? Poderia estar a gripe espanhola. Muito bem lembrado, ótimo. Com certeza. Cadê o como? Muito bom. Oswaldo Cruz, brasileiro e um dos maiores sanitaristas do mundo do último século, contribuiu imensamente. Foi até bom você ter visto que ele ficou menor ainda. Mais alguma coisa? Gostaram? Algum acréscimo? Quem falou que tem que sair 2 horas aí já. Que coisa a gente continua depois por outras partes.
Tá de boa, galera? Fala aí, introdução, deu para entender? Contextualizar, apresentar o problema, já lançar algum repertório que vai ser aprofundado e se posicionar. Não se deve repetir os conectivos no texto todo ou por parágrafo. Conectivo, ô Igor, não pode se repetir em nenhum momento no texto. Não pode repetir conectivo, nenhum. Beleza? Vamos fazer aqui rapidinho, falta 10 minutos aí. Nesse sentido, conectivo. Igor, Oi. eu tinha mandado mensagem, mas eu saí sem querer. Ah, Você pode falar no texto? Tem um comentário que eu quero fazer. hum, É um tipo uma observação, tipo, depois do primeiro ponto, aham. contudo, mesmo com esforços de agentes públicos e maus hábitos de higiene, essa parte que eu não entendi muito bem. É porque existem a vigilância sanitária, existem várias coisas aí que tentam minimizar e, infelizmente, muita gente ainda tem hábitos de higiene ruins. Eu vou falar isso no segundo e terceiro parágrafo, eu vou desenvolver essa ideia. Aí eu só lancei a sementinha do que eu vou desenvolver de forma mais aprofundada no desenvolvimento do texto. Por que que isso é importante? O critério 3 ele avalia o projeto de texto. E o projeto de texto é justamente que um parágrafo se relacione com o outro. Um parágrafo dialogue com o outro, mostrando progressão temática, mostrando projeto de texto. Quer dizer, o texto tem que ser pensado como um todo, né, e não pode ficar com raciocínios isolados aí, em frases ou parágrafos. Tudo tem que estar relacionado. Não pode Sim, deixar a ponta solta. É mas isso. a percepção que eu tive é que, tipo assim, mesmo com os maus hábitos de higiene, como se esses maus hábitos de higiene fosse uma coisa positiva, sabe? Mesmo com os maus hábitos de higiene, a falta de políticas efetivas ainda são empecilhos Ah, como que. que o maus hábitos fosse uma coisa boa? Essa foi a impressão que me deu. Eu não sei se eu interpretei errado, pode ter sido Não, também. é, poderia até dar essa ambiguidade, mas como é uma expressão muito clara que maus hábitos de higiene, você está falando que tem que ser o contrário, isso eu acho que não contaria como um problema semântico, não. Mas eu entendi o que você quis dizer. Mas, ó, contudo, mesmo que os esforços de agentes públicos e maus hábitos de higiene, a falta de políticas efetivas, hum, vamos mudar então para ficar mais claro ainda. Hum, Contudo, mesmo com os esforços de agentes públicos e hábitos de higiene ainda precários, a falta de políticas efetivas ainda são empecilhos. Quer dizer, mesmo com essas coisas, ou ainda por melhorar, eu prefiro precários. Deu pra pegar, ô Helder? Deu para perceber o que você quis dizer. Dá para deixar, tem que deixar o mais claro possível. O perigo é ficar ambiguidade. Quer dizer, você quer dizer uma coisa ou outra? Aqui eu acho que está claro. Quer dizer, existem esforços de agentes públicos, mas os hábitos de higiene ainda são precários. Então, a falta de políticas efetivas já são empecilhos, nesse sentido. Deu pra pegar? Perfeito, deu para pegar. Valeu. Valeu. Boa observação. Mas que coisa a gente pode mudar depois, né? Vamos continuar aqui um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre a revolta da vacina. Alguém sabe o ano da revolta da vacina? Não sei não, mas vamos fingir que eu estou escrevendo texto em prova, então eu não saberia o ano. Vamos colocar assim. No início do século XX.
primeira frase aí, né? Nesse sentido, no início do século XX, no Brasil, a revolta da vacina mobilizou um grande número de cidadãos, incluindo militares, a se rebelar contra o governo da época por acreditar que a obrigatoriedade da vacina contra a varíola era um abuso contra a sua liberdade. Ok? Falei um pouco sobre a revolta da vacina. Assim, após esforços do Estado em apoiar as ideias de Cruz, restringindo trabalho, estudo e casamento apenas a pessoas vacinadas e consequente diminuição da doença, o médico, que antes era um inimigo público, transformou-se em grande herói nacional, que mostra escrevi. Vocês estão me acompanhando aí, galera? Alguma dúvida aí? Deixa eu ver. Falando da gripe espanhola, um eixo de argumentação poderia ser sobre a higiene dos soldados em tempos de guerra. Com certeza, Marcelo. Pode entrar nessa linha argumentativa, sem problemas. A Núbia falou, repetiu ainda. Beleza. Galera, tanto em relação à observação do Helder quanto às repetições, pode ir me mostrando aí, na medida que vocês forem vendo. Mas só destacar que, no meu caso, escrevendo e vocês também, contra, beleza. Depois que você termina de escrever, o principal é procurar erro de português e palavra repetida. Que aí a minha recomendação é que você faz o texto inteiro, vai fazer a prova, depois volta daqui a algumas horas para reler. E aí você já vai estar deixado de molho o texto um caso, né? E aí você vai procurando essas coisas, né? Vamos ver aí Vamos lá. Nesse sentido, no início do século XX no Brasil, a revolta da vacina mobilizou um grande número de cidadãos, incluindo militares, a se rebelar contra o governo da época, por acreditar que a obrigatoriedade da vacina contra a varíola era um abuso contra a sua liberdade. Ok? Alguma questão sobre essa frase? Não? Vamos ver. Contra a varíola. Era um abuso à sua liberdade. Aqui a crase é adicional, porque tem o pronome possessivo sua. Assim, após esforços do Estado em apoiar as ideias de Cruz, restringindo trabalho, estudo e casamento apenas a pessoas vacinadas e consequente diminuição da doença, o médico, que antes era um inimigo público para muitos, eu já falei muito antes, não, transformou-se em grande herói nacional, o que mostra a importância de informação e boas políticas sanitárias. Galera, tá me acompanhando? Tem alguma dúvida, alguma observação sobre esse parágrafo, sobre a introdução? Você acha melhor fazer antes? Lê o tema, faz o que eu estou fazendo, termina um rascunho pronto, depois vai fazer a prova
e depois volta para passar limpo, que aí você vai ler o texto dali 3 horas, 4 horas, você vai estar distante do que você acabou de escrever. Ficar também revisando logo depois que você acabou, não faz, muitas vezes deixa passar muita coisa. Ok? Vamos lá, que a gente tem que acabar até 12h15, não sei se vai dar tempo, não. Ainda nesse viés, repare que no começo do parágrafo tem que ter conectivo, beleza? Ainda nesse viés, um dos grandes... Vou nem entrar na questão do corona, não, beleza? Um dos grandes desafios no mundo contemporâneo, sei, no Brasil contemporâneo. Eu já falei Brasil, né? No país. Então, vou falar nenhum dos dois, contemporâneos, tá? São as doenças transmitidas pelo mosquito. Aí eu vou entrar um pouquinho na mosquito. Vou colocar, como é um termo... Galera, me corrige se eu escrever errado, eu não sei escrever Aedes aegypti, não. É assim mesmo? Dos grandes desafios contemporâneos são as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Como é a Zika ou o Zika vírus? Isso eu não sei. Não vou consultar. Então não vou colocar nenhum dos dois. Influenza é o transmitido pelo Aedes aegypti também? Você sabe? Deixa eu ver. O nome serve como substituto do conectivo? Nada serve como substituto. No primeiro parágrafo não é obrigatório ter conectivo, é só no segundo, terceiro, quarto. Ele colocou o nome no primeiro porque primeiro não se utiliza conectivo. A não ser que você colocar historicamente, sei lá. Eu não sei se influenza, acho que não. É o chikungunya, que eu não sei escrever também. Vou deixar tudo pelo mosquito Aedes aegypti. Como... Ainda nesse viés, um dos grandes desafios contemporâneos são as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, zika e chikungunya, todas com alto grau de mortalidade no país. Nesse sentido, eu usei nesse sentido para trás aí, já, né? Dessa forma, acho que não, né? Como dengue, chikungunya e tudo. É importante ressaltar que as principais formas de luta contra essas doenças, eu já falei doenças? Falei no último parágrafo, então vou falar patologia. Eu só falei no título. Essas patologias. É importante que as principais formas de luta contra essas patologias são bons hábitos de higiene e saneamento
aliadas à informação da população, pois hábitos simples, como eu ia falar mosquito, mas acho que eu já falei mosquito. Eu falei inseto agora. Pois hábitos simples, como não deixar água parada para evitar a reprodução do inseto, podem salvar muitas vidas. Vamos lá, acabei. Comentários, repetições ou dúvidas sobre esse parágrafo? Vou reler quando vocês falam aí. Ainda nesse viés, um dos grandes desafios contemporâneos são as doenças transmitidas pelos mosquitos aedes aegypti, como dengue, zika e chikungunya, todas com alto grau de mortalidade no país. Dessa forma, é importante ressaltar que as principais formas de luta contra essas patologias são bons hábitos de higiene e saneamento, aliadas à informação à população, pois hábitos simples, como não deixar água parada para evitar a reprodução do inseto, podem salvar muitas vidas. Como fica a questão da contra-argumentação? Igor, questão da contra-argumentação é uma forma de argumentar. Pode ter ou pode não ter. Eu, nesse caso, escolhi argumentar. Mas você pode falar, ó, por exemplo, tem gente que. Mas você repara quando eu falo que gente que fala que vacina é errado estão erradas, eu já estou meio contra-argumentando também, né? Eu estou concordando aí que muita gente concorda com essa povo aí que acha que epidemia é gripezinha. Não que eu esteja falando de nada de hoje em dia, né? Tô falando revolta da vacina. Então pode ter ou pode não ter. Escrever errado tira ponto, não. Mas eu prefiro que escreva certo. Nem nome de gente, acho que nome de doença também não. Pelo menos a Enem do ano passado no curso falou que não. Você utilizou o como no primeiro parágrafo e tem contra duas vezes no segundo. Eu não tirei o contra no segundo, não? Confere aí, vamos olhar. Repetiu patologias. Parágrafo diferente não tem problema. Não pode no mesmo parágrafo, mas mesmo assim tem que evitar o máximo possível. A Aedes não precisa ser com letra maiúscula. Tinha três antes contras. A Aedes não precisa ser letra maiúscula. Como é o nome do mosquito? Acho que rola. O próprio. Dou contra aqui. Contra a varíola. Não achei mais contra aqui, não. Eu achei só esse aqui, ó, contra o governo. Se achar, vocês me falam. Vamos ver aqui no reler esse outro. Um dos grandes desafios contemporâneos são as doenças transmitidas pelo mosquito, como dengue, zika e chikungunya, todas com alto grau de mortalidade. Dessa forma, é importante ressaltar que as principais formas de luta contra essas patologias são bons hábitos de higiene e saneamento aliados à informação, pois hábitos simples vai falando aí, vocês verem mais alguma coisa. Vamos fazer uma proposta aqui, então. Em suma, para conter a proliferação Vamos lá.
Em suma, para conter a proliferação de doenças por más práticas de higiene e saneamento, o poder público na ordem acho que não tem muito sentido mesmo. O bem-estar social vamos pensar. Deixar por meio depois. Em suma, para conter a proliferação de doenças por más práticas de higiene e saneamento, o poder público, como mantenedor do bem-estar social e da saúde da população, poderia desenvolver políticas mais efetivas de conscientização, que é o que eu falei, algumas coisas, e em relação aos hábitos, né, de em suma, para conter a proliferação, o poder público, como mantenedor do bem-estar social e da saúde da população, poderia desenvolver políticas mais efetivas de conscientização e fiscalização de hábitos salutares na rotina das pessoas, o que pode ser feito por meio de parcerias entre a vigilância sanitária e órgãos midiáticos. Por meio de parcerias entre a vigilância sanitária e órgãos midiáticos, como as TVs e redes sociais, que devem informar rotineiramente sobre as melhores práticas aliadas à visitação frequente às residências, agentes públicos, com o objetivo de mitigar epidemias. Pronto. Vê se vocês me acompanham. Divaguei um pouquinho aqui, mas vamos ver. Tem dúvida. Se rebelar é contra o governo, vacina contra a varíola. É verdade. Por acreditar que a obrigatoriedade da vacina de varíola. Valeu. Vamos lá. Para conter a proliferação de doenças por más práticas de higiene e saneamento, vou tirar o saneamento para ficar menor. O poder público
como mantenedor do bem-estar social e da saúde da população, poderia desenvolver políticas mais efetivas de conscientização e fiscalização de hábitos salutares na rotina das pessoas, o que pode ser feito por meio de parcerias entre a vigilância sanitária e órgãos midiáticos, como as TVs e redes sociais, que informar rotineiramente sobre as midiáticas aliadas à visitação frequente aos residentes por agentes. Então, vou colocar agentes do governo, com o objetivo de mitigar epidemias. Aí só frase de fechamento, dessa forma. Assim, eu falei assim já? Portanto, a partir disso, não é só a partir disso. A partir disso, pode-se almejar a construção de um país que preze por uma salubridade consciente, ou seja, assim como propôs Oswaldo Cruz, prezar pela vida da população, agindo não só em seus corpos, mas também em suas mentes. A partir disso, pode-se almejar a construção de um país que preze por uma salubridade consciente, ou seja, assim como propôs Oswaldo Cruz, prezar pela vida da população agindo não só em seus corpos, mas também em suas mentes. Até rimou. E aí eu retomei o título, falei do Oswaldo Cruz aqui, aprofundei aqui, relacionei com isso, retomei na proposta. E eu acho que essa proposta aqui, que tem 1, 2, 3, 4 e agora 5 elementos, né? Ou seja, tirou 200 e tem a frase de fechamento. Isso aí, galera. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. É melhor colocar o título antes ou depois? Eu coloquei logo no começo, né? E aí acho que rolou. São hábitos salutares mesmo que escreve? Sim. Salutar, quer dizer, olha lá, benéfico para a recuperação da saúde, que aumenta as forças, fortificante. Beleza? Caso eu não saiba uma referência, eu posso inventar? Não, não pode inventar. Eu conheço um cara que tirou nota alta. É corrupção e roleta russa, isso aí. Tente relacionar com algo que você sabe e a gente vai ter o ano inteiro aí para construir repertório sobre vários eixos temáticos distintos. Não recomendo inventar nada, além de desonesto, é arriscado. Beleza? Se eu perceber, eu vou tirar a nota do critério 2. Vou ficar com 80. Posso substituir poder público por Estado? Sim. Pode, eu acho que não pode. Não entendi.
Mas pode. Poder, eu acho que não pode. Licença, a pessoa que avisou que teria saído. Valeu, já tá acabando mesmo. Sempre que usar conectivo tem que colocar vírgula, depende do conectivo, mas não. Parece que ele usa bastante. Bastante aqui. Não entendi. Se for conectivo, sim. Galera, gostaram do texto? Tem que ver se cabe, né? Na folha, mas acho que cabe. Não ficou tão grande, não. Salubridade consciente. Vou reler a última vez e depois a gente já vai terminar. Caso vocês vejam algum erro de português, repetição, vocês me falam. Oswaldo Cruz, brasileiro e um dos maiores sanitaristas do mundo no último século, contribuiu imensamente no combate a patologias como peste bubônica, febre amarela e varíola. Contudo, mesmo com os esforços de agentes públicos e hábitos de higiene ainda precários, a falta de políticas efetivas ainda são empecilhos para que grandes epidemias sejam eliminadas do cotidiano nacional. Vamos lá, Helder, já que você comentou, a gente pode colocar assim. Contudo, ainda com hábitos de higiene precários e mesmo com os esforços de agentes públicos, foi melhor, né? Contudo, ainda, só que eu não sei se eu já coloquei ainda nesse negócio, ainda com hábitos de higiene precários e mesmo com os esforços de agentes públicos, a falta de políticas efetivas ainda são empecilhos para que grandes epidemias sejam eliminadas do cotidiano nacional. Beleza? Não é obrigatório, a vírgula não. Mas é bem comum. Tem alguns que não tem vírgula. Nesse sentido, no início do século XX no Brasil, a revolta da vacina mobilizou um grande número de cidadãos, incluindo militares, a se rebelar contra o governo da época por acreditar que a obrigatoriedade da vacina de varíola era um abuso à sua liberdade. Assim, após esforços do Estado em apoiar as ideias de Cruz, restringindo trabalho, estudo e casamento apenas a pessoas vacinadas e consequente diminuição da doença, tiro pessoas, né? Apenas aos vacinados. Após esforços em apoiar restringindo trabalho, estudo apenas aos vacinados e consequente diminuição da doença, o médico, que antes era um inimigo público para muitos, transformou-se em grande herói nacional, o que mostra a importância de informação e boas políticas sanitárias. Tá? Ainda nesse viés, um dos grandes desafios contemporâneos são as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, zika, chikungunya, todas com alto grau de mortalidade no país. Dessa forma, é importante ressaltar que as principais formas de luta, repetir um forma ali, não ficou bom, né? Então, eu vou tirar o dessa forma e vou colocar desse modo, que dá na mesa. Desse modo, é importante ressaltar que as principais formas de luta contra essas patologias são bons hábitos de higiene e saneamento, aliadas à informação à população. Pois hábitos simples, como não deixar a água parada para evitar a reprodução do inseto, podem salvar muitas vidas. Ficou bom. Em suma, para conter a proliferação de doenças por más práticas, vou tirar o higiene, já falei muito de higiene. Más práticas, o que eu já falei o texto inteiro. O poder público, como monitorador da população, poderia desenvolver políticas de conscientização e fiscalização de hábitos salutares na rotina das pessoas. Pode ser feito por meio de parcerias entre a vigilância sanitária e órgãos midiáticos, como as TVs e redes sociais, que os JAS devem, vou colocar o as quais, devem informar rotineiramente sobre as melhores práticas, aliadas à visitação frequente às residências por agentes do governo, com o objetivo de mitigar epidemias. A partir disso, pode-se almejar a construção de um país que preze por uma salubridade consciente, ou seja, assim como propôs Oswaldo Cruz, prezar. Eu falei preze duas vezes, né? Deixa eu ver. Um país que contribua por uma salubridade consciente, ou seja, assim como propôs Oswaldo Cruz, prezar pela vida da população agindo não só em seus corpos, mas também em suas mentes. Aí.
Bom, ó, vou voltar aqui. Igor, como não é bom usar palavras no gerúndio, devemos evitar também os conectivos que estão no gerúndio? Você pode me dar um exemplo no conectivo? Tipo, sendo assim? Sendo assim não tem problema, não. É só não ficar usando muito. Deve ter algum gerúndio no meu texto, nem observei. É ruim você, você usar muito, ficar usando muito. Vocês identificaram aí? Não sei se eu coloquei. Ah, mas pode utilizar, tipo, sendo assim, pode. Galera, me respondam aí. No texto, vocês identificaram algum erro de português? Sim ou não? Na leitura que eu fiz agora. Nenhum? Ok. Competência 1, 200 pontos. Galera, o texto tem um repertório sociocultural relacionando áreas do conhecimento. As áreas do conhecimento são pertinentes à reflexão sobre o tema proposto. O texto reflete sobre o tema proposto utilizando esse repertório de forma produtiva, diversificada e aprofundada? Sim ou não? Fugiu do tema, né? Ou usou o repertório, tá legal? Beleza, competência 2, 200 pontos. Agora é mais difícil, critério 3. Vocês acharam que ficou alguma ponta solta? Quer dizer, o que é falado na introdução, ele é desenvolvido de forma aprofundada no desenvolvimento, os repertórios que são citados são aprofundados, os problemas que são citados são explicados e os problemas que são ditos no desenvolvimento são retomados na proposta de intervenção, são contemplados na proposta de intervenção e os repertórios são fechados na conclusão do texto? Sim ou não? Ou ficou alguma ponta solta? Ficou alguma ponta solta? Beleza. Então, critério 3, 200 pontos. Vocês identificaram muitas repetições de palavra, ou alguma palavra agora repetida no mesmo parágrafo, ou um uso de conectivos de forma inadequada, ou faltou conectivo no início de algum parágrafo, ou início de frase, ou algum parágrafo tem apenas alguma frase, ou está escrito de forma incoerente ou incoesa? Também não identifiquei, mas depois vou ter que reler, né? Ok. E finalmente, last but not least, público foi muito repetido. Tem algum sinônimo para essa palavra? A gente pode pensar em falar governo, Estado, os órgãos competentes, os agentes federais, não tem problema. Mas o ideal é que a gente repita aí 4 vezes. Vamos procurar aqui. Um público, 2 público, 2 público, 3 público. Então, eu achei 3 públicos. Deixa eu ver. Tiago, 3 públicos não é considerado muita repetição, principalmente porque não estava no mesmo parágrafo. Então, 3 em lugares longe, não tem problema. Beleza? Mas pode trocar, né? Por tudo que tem a ver com a ideia de governo. Ok? Galera, e tem propósito de intervenção? Propósito de intervenção está relacionado com os problemas abordados e ela mostra agente, medida, modo, efeito e detalhamento de forma clara, objetiva, relacionada aos problemas?
Então, segundo a correção de vocês aí, quem se manifestou, esse texto aí pode ser considerado, vou ocultar aqui a minha tela, com uma redação que tire aí 960, 980, 1000, 1200, 1500, por aí. Beleza? Vocês gostaram do texto? Gostou da explicação? Deu para entender um pouco melhor os critérios de correção? Deu para entender um pouco melhor aí a maneira? Tem gente entrando agora está acabando. E gostaram aí de fazer o texto junto, pensando nos critérios e tal? Ficou alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram esclarecer? Eu vou disponibilizar o texto para vocês lá no Google Class, quem quiser acompanhar. E aí, caso precise, né? Era para a gente ter feito isso, obviamente, juntos aí em aula, mas acho que foi bacana também a gente fazer isso. Eu coloquei para gravar aqui, né? Tá escrito tá gravando. Vou ver se vai dar certo disponibilizar a gravação da aula lá no Google Class, mas também a gravação, o texto, vou disponibilizar também. Muito top. Igor, você deixa a aula e o PDF do Felipe no Google Sala? Yes, I will. Vou. Vocês gostaram do Breu, meu cachorro? Sigam ele no Instagram. Breu.auau. Ele tá mordendo alguma coisa aqui, não está aqui agora. Galera, de boa então? Fechou? Alguma questão mais? De boa por hoje? Como que eu faço título? Pense em, igual eu coloquei, né? Salubridade consciente. É porque eu quero saúde e informação. É alguma coisa que seja objetiva, concisa e que sintetize bem o que você está falando no texto. E que você possa, de preferência, retomar ele no final e tal. O ideal é, é isso aí. É você tirar das suas ideias do texto o título. Posta as observações que você já falou. MC Iago, voz de TC. Quero entrar, agora tá acabando, né? Galera, que bom que vocês gostaram. Ó, as observações que eu falei, eu vou postar lá o texto e o negócio do Felipe, se der certo a gravação da aula. Beleza? Alguma questão mais? E, Érica, o título aí vamos melhorando, né? A gente tem que ir tentando, todo o texto tentando, para tentar sintetizar de forma objetiva o que a gente falar no texto. Alguma dúvida mais? Dá tchau pro Breu, então. Ele tá dormindo a carinha, só. Breu Zebu. Valeu, galera. Por hoje é só, então. Muito obrigado pela participação, e pelas dúvidas, pela interação. Sei que a gente está aí num momento difícil, mas vamos passar por isso juntos, né? Apesar de longe. Podem contar comigo aí, como sempre, vocês podem contar. Pode me perguntar no WhatsApp, pode me chamar a qualquer hora que eu puder responder, eu vou responder. E eu sei que tem gente querendo sair de casa aí, mas fique em casa, na medida do possível, lavem bem as mãos. A situação é muito séria
E por mais que vocês não sejam do grupo de risco, pensem nas outras pessoas da família de vocês ou não. Beleza? É nóis. Muito obrigado. Até a próxima.